Olá pessoal, uma boa noite a todos. Eu tinha proposto aí para vocês que eu faria 6 vídeos. Então, três seriam de geometria plana e 3 seriam de geometria espacial. Mas com esse tema, né, geometria plana, ele tem bastante conteúdo para ser trabalhado. Então, vamos nos ater aí apenas a falar só sobre geometria plana mesmo. Então, como a gente tem bastante conteúdo, então a gente vai ficar apenas então falando só sobre geometria plana. A gente já falou um pouco aí sobre reta, semi-reta, também sobre segmento de reta. A gente já falou sobre ângulos. E agora eu gostaria de trazer para vocês aí um assunto aí que é bastante importante na geometria, que são o seno, o cosseno e a tangente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre seno, cosseno e tangente, um pouco sobre a lei dos senos, a lei dos cossenos também. Então, aí falando um pouco sobre seno, cosseno e tangente de um ângulo, elas são relações entre os lados de um triângulo retângulo. Então, essas relações elas são chamadas de razões trigonométricas, porque elas resultam, né, numa divisão entre as medidas dos lados. Então, o triângulo retângulo ele é o que representa o ângulo interno reto, igual a 90 graus, né? E o lado oposto desse ângulo ele é chamado de hipotenusa. E os outros lados eles são chamados de catetos. Os valores aí de seno, cosseno e tangente, eles são calculados em relação a um determinado ângulo agudo do triângulo retângulo. Então, aí de acordo aí, né, com a posição dos catetos em relação ao ângulo. Ele pode ser um cateto oposto ou ele pode ser um cateto adjacente. Aqui vou tentar desenhar para vocês aqui um triângulo retângulo para a gente poder observar como seria. Então aqui temos um triângulo retângulo. Então aqui a gente tem esse ângulo agudo, um ângulo de 90 graus. Aqui temos então o ângulo agudo desse triângulo retângulo, ele é essa parte aqui. Então esse é o ângulo agudo, o ângulo. Então a parte maior do triângulo retângulo, que é essa linha aqui, ela é chamada de hipotenusa. Deixa eu só apagar rapidinho aqui. De hipotenusa. E o cateto, esse é chamado de cateto oposto. Cateto oposto. Porque ele é oposto a esse ângulo agudo aqui. Então esse é o para identificar onde fica o cateto oposto. Ele é oposto ao ângulo o ângulo agudo. Então esse é o cateto oposto e esse é o cateto
adjacente. Adjacente. Espero que todos possam observar aí o que está escrito. Então, para você saber um pouco sobre o triângulo retângulo, então sempre essa linha maior, ela vai ser a hipotenusa. O cateto oposto, ele é sempre oposto ao ângulo agudo, então o ângulo agudo se encontra aqui. E esse é o cateto adjacente. E falando daí um pouco sobre o seno. O seno, ele é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo agudo e a medida da hipotenusa, né? Como a gente tinha observado ali. Então, aqui temos um triângulo retângulo. Aqui fica o ângulo de 90 graus. Então, aqui fica o ângulo agudo, esse ângulo agudo. Então, o seno, ele é a medida do cateto oposto, então, que é oposto a essa medida aqui, oposto ao ângulo agudo, e a medida da hipotenusa, né? Então, a hipotenusa, como a gente já pode observar, que sempre é a linha maior, né? E essa relação, né? Ela é calculada através de uma fórmula. Então, a fórmula do seno, ele é seno do seno, ele é o cateto oposto dividido sobre a hipotenusa. Hipotenusa. Então, essa é a relação como é calculada o seno. Então, a fórmula do seno é essa. Aí a gente tem o cosseno. O cosseno, ele é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo agudo e a medida da hipotenusa do triângulo retângulo, né? Então, essa relação aí, ela é calculada através da fórmula que é a fórmula do cosseno. Ela é o cateto adjacente, né, ao ângulo, esse cateto aqui. Então, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a hipotenusa, como já foi explicado, ela é sempre essa linha aqui, oposta ao ângulo, né? Então, o ângulo de 90 graus está aqui, são o cateto oposto ao esse ângulo agudo, o cateto adjacente e essa hipotenusa. Então, a fórmula do cosseno é essa relação aí, ela é calculada, então, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E ainda temos a tangente.
Então a tangente ela é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente ao ângulo agudo de um triângulo retângulo. Então essa relação aí, ela é calculada através dessa fórmula. A fórmula da tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essa é a fórmula da tangente. Aí, eu vou deixar aí também como um exercício, vocês podem fazer uma pesquisa sobre a tabela trigonométrica, né? Então, aí nessa tabela ela consta o valor de cada razão trigonométrica, né? Para os ângulos aí, tem tabelas aí que vai do ângulo 1 ao 90, né? Então, aí você pode encontrar esses valores, né, dos ângulos. Esses ângulos aí, eles são chamados de ângulos notáveis. Então, você pode procurar aí, vai ter lá nessa relação aí trigonométrica, vai ter os valores de seno, cosseno e tangente de cada ângulo. Tem um ângulo de 35, 45 graus, 60 graus, aí vocês podem encontrar. Então fica como parte do exercício aí vocês procurarem os valores dessa tabela, né? Agora, como dando um exemplo aí, como que você vai encontrar esses valores. Então aqui encontre os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo do triângulo, desse triângulo aqui. Então temos aqui de 5 centímetros e 13 centímetros e aqui 12 centímetros. Então aqui temos o ângulo agudo. Então aí para esse exemplo, para procurar encontrar, né, os valores de seno, cosseno e tangente, então a gente pode encontrar observando, né, que na imagem aqui, espero, né, que vocês possam observar bem aí, que o cateto oposto, que é o cateto oposto ao ângulo, que é esse, ele vale 5, né? Então ele mede 5 centímetros. O cateto adjacente ao ângulo agudo, ele mede 12. E como a gente já viu, essa linha aqui maior do triângulo retângulo, que é a hipotenusa, ela mede 13. Então aqui para encontrar o seno, então a gente pega lá, como eu já apresentei para vocês, a fórmula do seno. Então a fórmula do seno é o cateto oposto ao ângulo, então é esse o cateto oposto. Então ele seria 5 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vale 13. Então nesse exemplo, o valor aqui de seno, aí fazendo a divisão aqui de 5 dividido por 13, ela é 0,384. Então aí a gente já encontrou o valor de seno. Aí a gente pode fazer agora o valor do cosseno. Então
o cosseno, como a gente já viu lá, a fórmula é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente ao ângulo, ele vale 12. E a hipotenusa, ela vale 13. Então, o cosseno, ele é 0, fazendo a divisão aqui, 12 por 13, 0,923. Então, esse é o valor do cosseno. Aí temos ainda nesse exemplo aí para procurar o valor da tangente. Então, a tangente, ela é igual, é o cateto oposto, que vale 5, oposto, né, ao ângulo agudo, e o cateto adjacente ao ângulo agudo, que vale 12. Então, temos aqui que a tangente, ela é igual a 0,416. Então, aí a gente já conseguiu encontrar aí os valores do seno, cosseno e da tangente. Então, esse foi um pequeno exemplo de como se calcula usando, né, as fórmulas aí de seno, cosseno e tangente. Ainda continuando aí com mais um exemplo. Deixa eu só apagar rapidinho aqui. Um exemplo para a gente poder compreender um pouco melhor sobre seno, cosseno e tangente. Na geometria plana é muito usado, então, na geometria em geral, né? São usados muito o seno, cosseno e a tangente de um ângulo, né? Então aqui a gente pode já encontrar aqui esse ângulo agudo aqui, esse ângulo aqui, o ângulo agudo, esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Aqui com 10 centímetros. Opa. 10 centímetros. Então, aqui para esse exemplo aqui, para determine o valor de x. Determinar o valor de x, esse x aqui. Então, como a gente já viu, aqui a hipotenusa, que é sempre a linha, sempre a linha maior do triângulo, então é a hipotenusa vale 10. O cateto adjacente ao ângulo agudo, a gente não tem valor, então ele quer saber o valor desse x. Esse x aqui representa o cateto oposto porque ele é o oposto do ângulo, né? Então o ângulo agudo seria esse ângulo aqui. Então esse é o cateto oposto. Aí observando aí, a gente já tem a medida da hipotenusa, né, que vale 10, e a gente quer descobrir o valor de x, né, que é o cateto oposto do ângulo. Eu só esqueci de colocar o valor aqui do ângulo. Esse ângulo aqui vale 45 graus. Então, um ângulo de 45 graus. Então, ele quer saber o valor desse x, que é o cateto oposto a esse ângulo, né, de 45 graus. Então, aí dessa forma aí a gente pode aplicar aí a lei não, né, a fórmula aí do
do seno, né? Então, aí como eu tinha pedido para vocês aí, como um exercício, procurar, né, o valor aí de cada ângulo na tabela trigonométrica, o valor aqui do seno do ângulo de 45 graus. Então, o seno de 45 graus, ele é aproximadamente, né? Ele é 0,7071. Então esse é o seno do ângulo de 45 graus. Então aí você aplicando o seno aplicando a fórmula, né, do seno. Acho que eu vou continuar aqui embaixo mesmo. Então aqui o seno de 45 graus igual a x, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que vale 10, né? A gente já viu aqui. Então seria 0, o seno de 45 graus é esse valor, né? Então é 0,7071 igual a x, que é o cateto oposto que a gente quer saber, né? O valor do x sobre a hipotenusa, que vale 10. Então a gente isola esse x aqui, que a gente quer saber o valor, é igual, aí a gente passa esse valor aqui do seno de 45, 0,7071 e multiplica pela hipotenusa, né? Como aqui ele estava dividindo, agora ele vai multiplicar aqui, multiplicando pela hipotenusa. Então aí a gente tem o valor desse cateto oposto, que ele mede 7,071. Então esse é o valor desse cateto, né? Então ele mede 7,071. Então essa foi aplicando a fórmula aí do seno, também, né, do ângulo de 45 graus aí, que tem o valor na sua tabela trigonométrica, que ela é 0,7071. Aí você vai encontrar nessa tabela aí o valor dos ângulos aí de 30, também de 60, aí de todos, né, do seno, do cosseno e da tangente. Então, pessoal, isso foi um pouco, né, só sobre o seno, cosseno e a tangente. Como não quero deixar esses vídeos aí muito longos, então vou encerrar hoje por aqui e trazer para vocês ainda, talvez no próximo vídeo, mais alguns exemplos, né, de como você alguns exercícios, né, para a gente trabalhar aí sobre seno, cosseno e tangente. Então, isso na geometria plana, na geometria em geral, ele é muito usado. Então, sempre é bom a gente fazer exercícios aí que a gente consegue memorizar melhor, né? Então, quanto mais você aplica, né, o que é de conhecimento, então é mais fácil assim para você gravar. Talvez só esses valores dos ângulos, que é da tabela trigonométrica, aí, que é um pouco mais complicado. Mas normalmente aí em livros, os livros aí que tem explanando, né, sobre geometria, eles sempre trazem essa tabela. Também na internet você pode procurar aí, que você acha aí
com facilidade. Então, por hoje seria isso, e gostaria de agradecer a todos, e também vou pedir a todos que participem dessa aula ou desse vídeo aí que a gente trabalhou esse tema, e façam aí os exercícios, e se surgir alguma dúvida, utilize os comentários aí que eu estarei lá para tirar qualquer dúvida de vocês. Então, mais uma vez, obrigado a todos, e até o nosso próximo vídeo.